Hola a todos, que tal? É um prazer estar aqui com todos vocês, participando, mesmo que virtualmente, de mais uma Jornada Europeia de Patrimônio Industrial. Durante anos, vengo acompanhando as jornadas e, desde já, quero parabenizar, felicitar todos que fazem parte da equipe e que fazem a constância desse importante evento que tanto nos ensina. E, bueno, eu trago aqui para vocês notícias sobre um livro que estou elaborando com minha equipe e que trata sobre o patrimônio industrial de Pernambuco. Eu sou Alucília Afonso, arquiteta, professora da Universidade Federal de Campina Grande, do curso de Arquitetura e Urbanismo e do pós-grado em História da mesma universidade. Coordena o grupo de investigação na arquitetura e lugar, que vem já há décadas estudando o patrimônio industrial brasileiro, especificamente do Nordeste. Bueno, e o trabalho, então, traz um pouco sobre o que será esta publicação. É um resgate da coleção arquitetônica industrial de Pernambuco, que eu vou aqui denominar Pernambucana. E, bueno, Pernambuco é uma província do Nordeste do Brasil. O Nordeste tem 9 estados ou províncias, e Pernambuco é um lugar que tem uma cultura, uma história vinculada ao açúcar. Desde quando era capitania de Portugal, né, e sempre se dedicou ao cultivo, à cultura açucareira. E de aqui, é chamado ouro branco, era exportado para vários países, tanto que, por isso, Pernambuco foi tanto invadido, né, incluso por holandeses, durante 24 anos ocuparam essa província devido ao cultivo de açúcar. E que, naqueles anos, sabemos que estudamos o patrimônio industrial, era de los motivos, não, da riqueza de los lugares coloniais. E aqui, e o açúcar traía junto consigo toda uma cultura arquitetônica, como de engenhos, como de puertos, como nós vamos ver em cada parte do livro. Bueno, nosso livro ele está dividido em 6 partes. Cada parte dessa possui 2, 3 capítulos. A primeira parte, que trata do aporte teórico, eu me dediquei de uma forma muito didática, muito acadêmica, ensinar um pouco a los que estão começando a estudar patrimônio industrial sobre os principais documentos. E aí temos uma reprodução da Carta de Inisi-Tagil e também dos princípios de Dublin, porque muita gente ainda desconhece e não sabe que são estes documentos que direcionam as discussões de nós investigadores do patrimônio industrial no mundo. Además de los documentos internacionais, eu trato também de autores clássicos internacionais, como Choé, e também nacionais, como Beatriz Kiel e a professora Manuela Ruffinoni, entre tantos outros. A parte 2 do livro é composta de 2, 3 capítulos, tá? E que vão tratar de boas práticas sobre os engenhos de açúcar em Pernambuco. Nós temos quase 500 engenhos de açúcar em la província. É uma das províncias brasileiras que mais possui engenhos de açúcar. Pero lo bueno é que o governo do estado tem uma política de preservação de los engenhos. Incluso foi realizado um inventário com esse listado pelo IFAM,
por Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Então, parte de estes engenhos estão protegidos por lei. E são belíssimos. Como vocês podem ver, o engenho Poço Comprido, de Vicência, o passado Uruaê, em Condato. E são engenhos que possuem Casa Grande, o próprio engenho, a senzala de los esclavos e o próprio paisagem rural. A parte 3 de nosso livro estará dedicado às fábricas textiles, as fábricas que produziam, já vinha aí o ciclo do algodão, não porque tivemos o ciclo da canha-de-açúcar com os engenhos, e em seguida, no século XIX e em peso do século XX, as indústrias textiles. E junto com as indústrias, vamos estudar a fábrica de la Macaxeira, a fábrica Tacaruna, a fábrica Cipe. 3 grandes complexos industriais que quedam em las cidades de Gran Recife, região metropolitana, pero, desafortunadamente, essas fábricas estão, algumas buenas, pero a fábrica Tacaruna, que vocês verem na imagem, em pleno coração da cidade, está abandonada. É uma lástima. E também a outra, CIPE, foi totalmente descaracterizada. Dando continuidade ao livro, e na parte 4 dele, trataremos sobre os pátios ferroviários, trazendo 2 estudos de caso. Um de Recife e outro da província de Arco Verde, no interior, para vermos bem essas diferenças. Pero claro que a experiência do pátio ferroviário de Recife é o que mais preocupa a nós outros. Já tratamos disso em outras jornadas europeias, incluso já publicamos trabalhos ali sobre o tema, porque há já quase uma década que essa região vem sendo alvo da especulação imobiliária. As grandes construtoras se juntaram para construir, para planear um novo bairro, uma nova urbanização, com torres altíssimas, e antes não pensavam em preservar os antigos armazéns, a via férrea, enfim. E grande parte da área quedou abandonada durante anos. E agora, há pouco, que está passando por essa obra de reurbanização, pero com a pressão da população, o governo voltou atrás e começou a mirar também a preservação da área do pátio, porque estava um problema muito sério, muito grave. E, bueno, a parte 5 traz como complemento em la linha do tempo a questão, esta produção de açúcar, de algodão, textiles, saía por onde? Recife, historicamente, é um porto natural, porque tem aí uma enseada de corales, de pedra. Então, a cidade tem um porto natural. E o porto, que foi construído aí, né, em época colonial, transformou-se em um dos mais importantes portos da América Latina, de exportação de algodão e de açúcar. E o que vê na pantalla são fábricas e outra parte habitação, porque a gente que trabalha no porto vive aí de uma forma precária. Este porto de Recife estuvo um pouco como abandonado. Por quê? Porque há 2 décadas foi construído um novo porto enorme de cargas em Suape, no litoral sul. E grande parte das instalações quedaram como obsoletas e hoje passam por projetos de reutilização, que nós outros trataremos. E a última parte do livro, eu expongo um pouco sobre as indústrias da modernidade. O que foram essas indústrias da modernidade?
foram indústrias, fábricas construídas com o apoio financeiro do governo federal. Havia verbas para construir aqui grandes fábricas, como com o papel da Sudene, a entidade que fazia esse trâmite, e aí construíram fábricas como a Hering, que vocês veem, La Bombril, e várias outras. Bueno, então, o livro, com suas 6 partes, com este contenido, busca ser uma semilha que frutifique em estudos futuros sobre o que fazer com esta quantidade de bens imóveis construídos. E nós outros que investigamos, quedamos muito preocupados, porque grande parte de eles não possui proteção legal. Não, nenhuma. Então, a qualquer hora, eles podem ser demolidos e destroçados e descaracterizados. Desafortunadamente, isso não me gusta falar, pero é a verdade. E sempre que estou em cuna, termino sempre falando isso. Pero, desafortunadamente, em nosso país, Brasil, o patrimônio industrial não é prioritário. Não é. As políticas públicas não preservam adequadamente, faltam bons projetos, faltam profissionais capazes. E eu me quedo aqui com este grito de socorro, de ajuda, para que as boas ideias, as cooperações possam vingar e nós outros possamos continuar apresentando aqui sempre nossos trabalhos. Muitíssimas graças e bom evento a todos.